Salmo 89, 20 diz assim, ó: achei a Davi meu servo, com o meu santo óleo o ungi. Você diz amém? E pode tomar o seu lugar de assento. Diga: Deus achou alguém. Meus irmãos, no tempo em que o profeta Ezequiel e toda a nação de Israel foi levada para a Babilônia, foi justamente cumprimento de promessas de Deus de permitir que o povo fosse levado cativos para a Babilônia por causa da desobediência, das transgressões, dos pecados que foram praticados sem arrependimento, sem um retorno ao Deus Todo-Poderoso, que sempre foi especialista em restaurar o ser humano. Já foi falado aqui das alianças que foram quebradas, e Deus sempre foi criando uma nova aliança para restaurar. E graças a Deus que em Cristo nós podemos ter esse direito de chegarmos ao fim, como já foi pregado aqui. Mas é interessante que nos tempos de Ezequiel, Deus procura alguém para interceder, para se colocar na posição de intercessor entre Deus e a nação de Israel. O texto está dizendo aqui em Ezequiel 22, 30, Deus disse: eu procurei alguém para se colocar na brecha, mas eu não encontrei. Procurei alguém que orasse, mas não encontrei. Procurei alguém que clamasse. Jeremias tinha profetizado, Jeremias 33, 3. Clama a mim, e eu responder-te-ei. Mas Deus não achou ninguém para clamar a ele nos dias que Ezequiel estava vivendo ainda em Israel e depois foi levado para a Babilônia. Então, essa foi uma prerrogativa de Deus. Procurei. Irmãos, e Deus sempre andou procurando. Nas histórias bíblicas, você vai encontrar Deus procurando pessoas para a obra. Deus procurou nos dias do profeta Elias. E Deus achou um homem chamado Eliseu no 12º lugar da fila. Na 12ª junta de boi, Deus disse a Elias: vai e unja Eliseu, filho de Cefate, profeta, em teu lugar, porque eu achei ele na 12ª junta de boi. Lá vai a primeira palavra profética. Deus conhece endereço. Deus conhece seu lugar residencial. E eu tenho uma notícia para dar para você. Deus continua procurando pessoas para determinada função. Deus procurou nos dias de Isaías. Isaías gritou e disse: eis-me aqui, Senhor, pode enviar a mim. Sabe quem Deus achou cuidando do gado lá no sítio? Amós. E colhendo figos selvagens. Deus levantou Amós e ele começou a pregar contra o pecado de Israel, contra o pecado do rei de Israel, contra o pecado do sacerdote Amazias na sua época. E Amazias chamou Amós e disse: rapaz, fica profetizando isso aqui não. Vai lá para Judá e profetiza lá você come teu pão, bebe tua água. Profetiza não, que você está profetizando contra o rei. Está profetizando contra o presidente da obra. O homem que toma conta do trabalho. É uma metáfora para vocês entenderem. E de repente o profeta Amós olhou assim e disse: ô Amazias, eu não era profeta, nem tinha pai profeta, não tenho parentesco com profeta. Sabe quem eu era? Pastorador de gado, aquele lá do sertão que gritava: ô boi, vaca bandeira, ô vaca preta. Eu estou dizendo que eu já trabalhei em Araúli, que eu sei o que é lidar com gado, irmão. A gente botava todo apelido no gado, chamava vaca estrela, vaca novinha. Esse era o trabalho de Amós.
cuidando do gado. E quando não estava cuidando do gado, pastor Regis, ele estava colhendo figos selvagens para juntar uma grana para manter a família. E ele disse para Amazias: esse era o meu trabalho. Eu não tinha padrinhamento para o ministério, mas o Senhor procurou alguém para usar, foi me buscar no sítio, e aqui eu estou para profetizar. Vou repetir: Deus sabe seu endereço, Deus sabe a sua localização, e Deus sabe a sua disponibilidade para a obra. Tem gente que foge quando Deus acha. Deus achou Amós, ou seja, Jonas. Irmãos, tem umas coisas que a gente nunca vai entender. Eu preguei lá em São Paulo esses dias, pastor, e eu preguei uma mensagem que Deus escolhe pessoas que nós não escolheríamos. Sabia? Deus escolhe pessoa que, se dependesse de um crivo humano, seria reprovado na íntegra. Não, aquela irmã grita demais, não presta para pregar. Aquela irmã roda demais no culto, não dá para ser dirigente de centro de oração. O Everton fala muito devagar, não dá para ser obreiro. Eu estou falando uma metáfora para você pegar. Mas Deus escolhe quem quer. Deus sabia que Jonas ia fugir, sabia. Existe um atributo em Deus chamado presciência. A presciência de Deus não deixa nada surpreender Ele. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, Apocalipse, a Bíblia diz que o Senhor disse: pela minha presciência, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar céus e terra, Deus já tinha preparado o cordeiro chamado Jesus antes da fundação do mundo, para oferecer em expiação pelo pecado da humanidade. Deus chama o profeta Jonas, e acontece todo aquele processo. Ele foge e vai para uma embarcação errada, vai para o porão do navio, desceu várias vezes. Mas Deus olhava lá de cima e dizia: eu vou ter que mexer no mar, porque lá em Nínive eu quero Jonas para pregar. Não adianta querer fugir não, meu irmão. Ô, irmã, fuja não, porque a chamada é contigo. Ah, pastor, mas o senhor não sabe o tanto que eu estou sendo perseguido. Depois eu vou lhe dar uma lista aqui de perseguição que Paulo deixou para a gente. Romanos 6, Paulo diz, Romanos 8, 31, no Cântico da Vitória a seguir, Paulo diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a perseguição? Será a angústia? Será os principados, as potestades? Será a morte? Será o mundo por vir? Será a própria vida? Aí no final, quando ele procura tudo, ou seja, quando ele escreve tudo, no final ele diz assim: e nenhuma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que é em Cristo Jesus. Eu vou dizer uma frase do pastor Valmir, que é escritor, um amigo nosso, pregador dos Gideões. O pastor Valmir disse que quando Jesus decide gostar de alguém, ele gosta e pronto. Eu vou dizer uma coisa para você que está aqui, para o irmão que está lá fora, se quiser entrar tem cadeira. Jesus resolveu gostar de você e pronto. Jesus resolveu gostar dele, do bigode dele, dessa barba que nunca nasceu em mim. Jesus gosta de você, irmã, do jeito que você é. Jesus gosta de você do jeito que você é. Deus gostou de Jonas e disse: eu mexo no mar, eu quebro embarcação, eu faço o que precisar, mas eu achei Jonas e é ele que vai para Nínive. Havia uma crença na cidade de Nínive, que eles acreditavam dentro de uma
de uma linguagem mitológica deles lá, havia um mito entre eles, de que o Deus peixe regia a nação dos ninivitas. Eles tinham muita crença. A história diz, pastor Regis, que difícil uma casa do ninivita que não tivesse um aquário, não era um aquário luxuoso de vidro como hoje, não. Tinha eles faziam um pocinho, alguma coisa para guardar um peixe vivo, porque era um símbolo que era usado na cidade. Eu tenho certeza que se Deus dissesse para Isaías, Isaías, desce para Nínive e vai pregar, ele dizia, eis-me aqui, Senhor. Se Paulo tivesse vivo no tempo de Nínive, Deus dizia para Paulo, desce a Nínive, leva Silas para cantar e pregar com você. Paulo dizia, estou indo. Mas Deus não queria Isaías, Deus não queria Paulo, Deus não queria Silas e Nínive, Deus queria, era Jonas. Vou repetir para você entender a mensagem. É você que Deus quer naquela posição da obra. Você não é insubstituível, mas Deus tem uma chamada exclusiva com determinadas pessoas. De repente, acontece todo o rebuliço e Jonas está no fundo do mar, no ventre de um grande peixe. E o texto diz que Jonas é levado à praia de Nínive e o peixe vomita Jonas. A primeira coisa que acontece quando Jonas é vomitado da boca do peixe, Jonas está disponível para pregar, porque ele tinha feito uma oração e ele disse, eu estou me sentindo como alguém que está no inferno. E do fundo do abismo do inferno, eu clamei a ele. Jonas disse isso. E no seu santo lugar chegou a minha oração. Não deixe Deus sacudir você não para você fazer a obra. Faça por amor. Faça porque você ama o Evangelho de Cristo e ama as pessoas. Jonas começou a pregar. Disseram para o rei, rei, o homem que saiu da boca do peixe, como está nos contando nossas histórias, nossos ancestrais nos dizem que um dia um homem sairia da boca de um peixe e era para a gente ouvir esse homem. Deus usou até uma mentira do diabo para a mensagem ser pregada naquele lugar. Eles começaram a crer porque Jonas começou a pregar uma mensagem e ele dizia, arrependei-vos porque Deus vai submergir a cidade de Nínive se vocês não se converterem. A convenção começou com o rei. O rei ficou crente na hora e declarou que todo mundo orasse, jejuasse e se convertesse ao Deus daquele pregador, e assim aconteceu. Eu estou falando aqui que nos dias de Ezequiel, Deus não achou, mas achou homem nos dias de Jonas. Deus achou o Amós cuidando do gado. Deus achou o profeta Eliseu cuidando, arando a terra. E Deus continuou procurando pessoas para determinada função. No Salmo 89, 20, isso aqui me chama muita atenção, porque no livro de Ezequiel 22, 30 está dizendo que Deus não achou. Já no Salmo 89, verso 20, um salmista chamado Etã, ele escreveu dizendo que Deus achou a Davi. E não parou por aí não. O salmista disse, com o seu santo óleo o ungiu. Deus procurou Davi nos dias de Saul, porque Saul, como diz o pastor Luciano Caetano lá da Paraíba, Saul estava desmantelado. E Deus precisava achar alguém crente para colocar no lugar daquele moço chamado Saul. E sabe onde é que Deus vai achar Davi? No lugar de rejeição e desprezo no meio da família. Gente, a coisa que mais dói, o Everton contou aqui, é a tal da rejeição.
Eu fui pregar já numa grande igreja do Brasil, grande mesmo. Eu estou dizendo de coisa que aconteceu comigo. O presidente daquela igreja depois contou em tom de brincadeira para o pai dele e disse: olha, eu não botei muita fé não quando eu vi o pregador não, assim, tinha jeito de pregador não. Mas pai, Jesus operou e fez isso. Tem gente que despreza você até pela cor da camisa. Tem gente que despreza você pelo jeito do cabelo. Não esquenta com isso não, irmão. Eu vou repetir o que eu já disse. Jesus gostou de você e pronto. Jesus gostou de você. Se apaixone por Jesus e pronto. Pastor, como é que eu sei que eu estou apaixonado por Jesus? Você quer mais? Batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, está aí nos cultos servindo a Jesus, fugindo do pecado. Você quer mais o quê? Jesus segurando você pela mão direita todo dia, cuidando de você. Você quer mais o quê? Gente, eu trabalhei pastoreando igreja, acho que uns 22 anos mais minha esposa. E pastorear a igreja, você tem que lidar com todo tipo de pessoas de forma direta. E você pega gente agradável, que nunca reclama, que não murmura do pregador, do cantor, do som, do horário do culto. Eu estava preocupado aqui, que eu disse que o Everton lá na minha igreja termina 9 horas o culto. Eu fiquei agoniado aqui, ele disse: não, aqui a gente pode terminar de 11. Fiquei feliz da vida, eu disse: tá bom. Agora se o povo não voltar mais, a culpa é sua. Então, irmãos, é interessante que Deus vai usando os métodos para trabalhar na vida das pessoas, que a gente nunca vai entender o jeito que Deus vai trabalhar. E a gente às vezes quer ensinar Deus a trabalhar, orientar Deus, e isso não funciona no reino de Deus. Porque Deus faz as coisas segundo a vontade e o seu querer. Por quê? Porque Ele é o dono da obra, é o dono da vida do ser humano, e Ele faz as coisas como quer. E quando Deus procura alguém nos dias de Saul, vai achar Davi desprezado, rejeitado, no último lugar da fila. É o que a Bíblia nos mostra. Eu não gosto de dizer o que a Bíblia não diz, até porque em Deuteronômio 29 está escrito que as coisas reveladas são para nós e as ocultas são para Deus. As reveladas é para nós e para os filhos. Mas há alguns pregadores e historiadores e pesquisadores da Bíblia que, baseado em 2 salmos de Davi, tem um salmo, acho que é o 113, Davi disse que algumas vezes se sentava no montão de lixo. E isso só fazia quem era determinado em uma família como filho bastardo, ou seja, não era filho de um casamento legítimo. Morava com a família, mas, no entanto, os trabalhos mais horríveis era aquela pessoa que tinha que fazer. Tem outro salmo de Davi que ele declara dizendo: em pecado eu fui gerado. Há uma tese de alguns historiadores, e isso não muda nada, não deixa você mais crente nem menos crente. Eles dizem que há possibilidade do pai de Davi, o senhor Jessé, ter tido um relacionamento extraconjugal e Davi ter nascido, porque Davi declara: em pecado eu fui formado. Isso não muda nada, nem acrescenta nem diminui a nossa fé em Cristo. Mas o que se sabe, eu posso dizer com base bíblica, se Davi era filho de uma prostituta ou não, se tinha um problema no relacionamento do pai de Davi, isso aí eu não posso afirmar de forma categórica, mas eu posso lhe afirmar que ele era rejeitado, desprezado e estava no último lugar da fila. Mas como Deus escolhe, acha alguém que Ele mesmo procurou e unge com o seu santuário, as coisas acontecem de forma diferente. Eu tenho um livro escrito, depois o Regis vai falar um pouquinho, eu estou escrevendo mais 2. Eu estou escrevendo um livro e eu li um poema de uma poetisa chilena chamada Gabriela Mistral. A doutora Gabriela, pastor Regis, ela diz em um dos seus poemas que Deus, apesar de ser quem Ele é, quem Deus é? Grandioso, poderoso, Senhor do universo, temido e adorado no céu, adorado e respeitado na terra,
respeitado no próprio inferno, porque os demônios sabem quem Deus é. Apesar de Deus ser quem Ele é. Sabe o que é que a doutora Gabriela, usando a Bíblia, ela diz em um dos seus poemas? Que este Deus serve aos homens. Pastor, isso é exagero. Eu vou provar para você. Você tomou água hoje? Tomou. Você comeu hoje? Comeu. Quem foi que proporcionou essa bênção para você? A chuva que Deus mandou em algum lugar, e a lavoura nasceu e a comida chegou na nossa mesa. Quem serviu você com a chuva? Deus. Deus. Eu fui no consultório da doutora Fernanda, lá na cidade que eu moro, em Santa Catarina, e ela falou para mim: ô Erinaldo, você trabalha em escritório? Eu falei sim, na época eu trabalhava no escritório fechado, quase não tomava sol. Ela pegou o hemograma e olhou assim para mim e disse: você precisa tomar sol. Geralmente eu sei que quem precisa tomar sol é bebê, igual a filhinha do Regis que nasceu agora. Eu disse: mas por que, doutora? Ela disse: porque o sol é o maior agente de vitamina D. Ele consegue nutrir a vitamina D que está faltando no seu corpo. Agora não posso ver o sol. Esses dias que eu estou aqui no Nordeste pregando, a vitamina D já está até sobrando. De tanto sol que cai com ontem, estava 48 graus. Eu estou contando isso para você porque até o sol que ilumina o nosso dia, foi Deus que nos deu e Ele nos serve com o próprio sol. Você consegue entender a grandeza desse Deus? Imagine Deus servindo você. Está na Bíblia, Isaías 64, versículo 4. Nunca se ouviu falar um Deus além de ti, que trabalha em favor. Olha aí a Bíblia, daqueles que nele esperam. Você está aqui no culto, só dando glória a Deus, levantando a mão, ainda tem uns irmãos que faz assim, ó. É você fazendo isso e Deus trabalhando por você. Você consegue entender isso? Enquanto você adora, Deus está trabalhando por você. Quem crê que Deus está trabalhando por você? Deus achou a Davi, porque Deus tinha uma missão. E o que é que Deus fez com Davi? Ungiu 4 vezes. 4 vezes o rejeitado, o menor da casa, foi ungido por Deus. Primeira unção de Davi, nós lemos aqui Salmo 89, 20, Deus disse: achei a Davi. A primeira unção de Davi, isso aqui é forte. Não tinha homem, não tinha profeta, não tinha ninguém da terra, porque ele foi ungido por Deus no céu. E a unção desceu para a terra. Está aqui o Salmo 89, 20, achei Davi, com o meu santo óleo ungi. Pronto. Deus é dono do óleo, Deus unge quem quer, usa quem quer, faz como quer, porque Ele é Senhor. Se eu fosse você, eu estampava um sorriso cada dia, porque o seu nome está escrito no céu, no livro da vida, e Deus ungiu você com a unção da graça do Espírito Santo. A segunda unção de Davi, 1 Samuel 16, 13. Samuel chega na casa de Davi, acontece todo aquele processo. Davi está no campo, não é convidado para participar da mesa do banquete. E eu estava olhando esse texto, que é tão conhecido, tão pregado, que Samuel, ele se impressiona com o primeiro filho de Saul, porque a tradição judaica diz que ele parecia com o próprio Saul. O Abinadab era alto, o Saul era um cara bonitão, Abinadab tinha uma aparência com ele. Samuel botou o óleo da carne e disse: está aí o ungido do Senhor. Vem cá, que Deus mandou. Daí Deus disse: não, eu não estou atrás de atleta. Samuel deu aquela parada. Irmão, tem tanta gente querendo tomar a bênção da gente, né? Querendo colocar outro no lugar. Se Deus colocou você, é você. Fica preocupado não, que ninguém toma o lugar que Deus constituiu você. O diabo pode estremecer. Passa o segundo filho, Deus diz: não, também não é. Quando passam os 7 irmãos de Davi, passou Abinadab, passou Eliabe, passou Samar,
passou Ozem, que era o nome do filho dele, passou Natã, eu sabia de qual o nome, mas a gente vai ficando velho e vai esquecendo. Os 7 irmãos de Davi, o nome deles está na Bíblia. Passou Eliú, tem um que é chamado Eliú. Lembra, Regis, dos nomes? Eu tenho escrito aqui numa Bíblia rasgada, velha ali que eu tenho, eu me lembrava de qual. Passaram os 7 irmãos. Samuel teve uma crise. E disse assim, acabaram-se os mancebos, seus filhos? Irmãos, o velho Jessé, a Bíblia diz que ele já era velho. Deu aquela gaguejada e disse, só tem o caçula. Aqui chama o caçula o menor, né? Só tem um, mas ele... Aí começou a falar das qualidades de Davi. Ele não tem cara de rei, não tem preparação. Aí Samuel disse, não. Ninguém vai comer antes dele chegar aqui para sentar na mesa. E foram buscar Davi. E disseram, Davi, o profeta Samuel está na sua casa e quer falar com você. Irmãos, Davi conhecia a história de Samuel. Quando Davi recebeu a notícia, Samuel está na sua casa, Davi começou a entender que o mundo de Deus estava se movendo naquele dia. Irmão, você percebe quando Deus começa a agir por você. Deus dá sinais de que está agindo por você. Pastor, qual é o sinal de que Deus está trabalhando? A paz que excede todo entendimento começa a inundar você e você começa a ter certeza que Deus está naquele negócio. Às vezes Deus não usa profeta, apesar que eu creio em profecia, Deus às vezes não usa a revelação, mas lhe dá um sinal, a paz que excede todo entendimento. E Davi chega, e a unção, a segunda unção de Davi acontece, é ungido no meio dos seus irmãos, mas é um detalhe aqui, viu? Há um detalhe aqui muito importante. Davi foi ungido, mas a vida continuou normal. Quem tem promessa de Deus aqui, irmãos? Talvez você está cheio de promessa de Deus na sua casa, mas nada muda. Parece que está tudo parado. Calma, que o mundo de Deus vai se mover na hora certa. Deus não brinca com pessoas, nem com sentimentos, nem com chamada. Quem chamou Davi foi Deus. Já foi ungido por ele, foi ungido pelo profeta. Mas Deus precisava treinar Davi. Sabe o que é que está faltando hoje? Nos altares e nas igrejas, gente humilde o suficiente para ser ensinada, para estar debaixo de orientação da palavra de Deus, para Deus poder levantar. É uma raça de gente que se converte. Daqui eu conheço gente que se converteu, 2 anos já é pastor. Ninguém quer ser auxiliar, não quer ser diácono, não quer passar pelo presbitério, já quer subir a escada da fama. Deus não está atrás de gente famosa, Deus está atrás de servo. Espere o tempo que Deus faz. Sabe o que é que Deus fez? Pegou Davi e deixou ele continuar pastorando ovelhas. E indo para a casa de Saul, tocar a harpa para o demônio sair da vida de Saul. 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. O texto, 1 Samuel 17, 15. Eu inverti. A Bíblia diz que Davi ia da sua casa para a casa de Saul e voltava para pastorar as ovelhas. A vida continuou normal. Eu estou profetizando aqui para quem acredita em chamada. Eu não vim aqui profetizar para gente que não tem chamada. Eu vim aqui falar para quem tem chamada e lhe dizer que a chamada de Deus vai acontecer. Uma noite o pai de Davi lhe chamou e disse: meu filho, vem cá. O pai está com um rei dentro de casa e não valorizou. Tem liderança de igreja que tem pérola dentro da igreja. E no lugar dele usar, ele faz é perseguir. Eu estou dizendo, pastor, como é o nome do senhor?
Pastor Marcelo, eu trabalhei numa igreja em Recife. Isso aqui eu posso dizer, porque eu conheço a história e vivi a história. Nós estávamos numa reunião pastoral na sede de Recife, do nosso ministério. E o pastor da igreja de Cabo de Santo Agostinho, isso aqui na história que ninguém contou, eu estava na cena. Ele disse: rapaz, eu tenho um obreiro na minha igreja que como prega, mas eu não deixo não, porque senão ele toma o meu lugar. Eu estou dizendo o que esses ouvidos ouviram e os olhos viram. Irmão, se eu fosse Jesus, eu tinha arrancado ele na hora e botado o obreiro humilde. Mas a gente não é Jesus, né? Se eu tenho uma pérola dessa, eu já fui presidente de campo, já pastoreei a igreja. Quando tinha alguém que Deus usava, claro que o pastor tem que ser uma águia, ficar monitorando para o cara não se perder no caminho. Mas eu deixava, era Deus usar. Porque quem vai ganhar com isso é o reino. Quem vai ganhar com isso são as almas que Jesus vai salvar. Agora, quando eu trabalhava com gente desobediente, que não tinha humildade nenhuma, eu puxava a corda. Gente sem educação, que não respeitava a igreja, que não respeitava o pastor, que queria pisar em todo mundo, puxava a corda. Porque, irmãos, eu acho que a igreja de Jesus precisa ser honrada e respeitada. Eu acho que todo obreiro precisava fazer um curso teológico. Para quê? Para aprender a lidar com o público. Pastor, teologia não salva ninguém, é verdade. Mas Deus, logia, estudo. Você vai crescer com isso. Eu nunca vi teologia matar ninguém. Eu nunca vi um bom curso teológico tirar ninguém da presença de Deus. Faz é aproximar. O pai de Davi, eu já vou encerrar. O pai de Davi chamou ele e disse assim: amanhã tu vais pegar comida e vai levar para os seus irmãos, vai levar um grãozinho tostado para os seus 3 irmãos que estão na guerra, que eles gostam. Vai sair cedo e vai levar queijo de cabra para o chefe do exército de Israel. O texto diz que de manhã Davi organiza um pastor para substituir as ovelhas que ele cuidava, que ele tinha carinho. Ele pega as ovelhas, ou seja, a comida dos irmãos, o queijo do rei, mas tem um detalhe, o pai diz: olha como o pai não confiava em Davi. Apesar da pérola que era, o pai dele disse para ele, pastor Regis, assim: vá, leve comida para os seus irmãos, queijo para o rei, mas traga um penhor, uma prova de que se estivesse lá no meio da guerra. Pegue qualquer coisa dos seus irmãos para eu saber que você foi. Se Davi fosse nordestino, dizia assim: tudo bem, pai, deixa comigo. O texto diz que de madrugada ele pega tudo que precisa, vai levar no campo de batalha. E quando ele chega lá, para levar a bênção para os seus irmãos, os irmãos no lugar de ficar felizes. Porque, irmão, se alguém vai me dar comida, eu vou até abraçar. Obrigado, querido. O cara está levando comida, que eles estavam numa guerra e não tinha comida adequada. Eles começaram a pisar e xingar Davi, meu irmão. Isso aqui é muito forte. Parece que quanto mais Deus permite você ser pisado, desprezado e xingado, é aí que Deus vai honrar você publicamente. Alegrai-vos e exultai-vos quando mentindo disserem todo o mal contra vocês. Alegrai-vos porque é grande o galardão. Ei, calúnia não vai matar você. Quando alguém falar uma calúnia sua, dê uma rajada de língua estranha. Quando alguém disser que você fez o que você não fez, levante a mão e diga: Satanás, há poder no sangue de Jesus. Por isso que Deus achou a Davi, porque quando os irmãos começaram a perseguir ele lá na guerra, o texto diz que ele saiu. Saiu de perto. Ei, saia de perto. Deixa falando sozinho, igual o raio da pilha. Deixa. Aí era um converseiro na guerra, um grupo de homens conversando. Aí Davi chegou e ouviu. Quando de manhã, irmãos, isso aqui é forte, viu? Isso é revelação da Bíblia. Era cedinho quando Davi chegou. O gigante Golias
aparecia só 2 vezes por dia, isso é o texto que diz. Ele aparecia lá nas margens do ribeiro de Sicote e dizia: ô companhias de Israel! O cara gritava 3 metros de altura. Não precisava nem de microfone, Golias, para pregar, se ele fosse pregador. Dai-me um homem, Israel, para lutar comigo. Sabe qual era a arma secreta de Golias? A arma do impressionismo. Ele impressionava e amedrontava o povo com a sua estrutura e com o seu grito. E quem não tem unção, corre e leva com medo de grito. Gente, eu posso contar isso aqui que aconteceu comigo. Várias vezes aconteceu, vou contar uma que aconteceu na cidade de Itajaí, onde eu moro. Bateram na porta da minha casa. Quase 11 horas da noite, eu estava me ajeitando já para dormir. O filho pequeno já estava dormindo, a esposa deitada. E eu escutei a voz, reconheci que era a voz de uma mocinha da igreja que cantava no mesmo grupo que a minha filha cantava. Eu fui atender. A menina estava desesperada, disse: pastor, desculpe incomodar, pastor, vá lá em casa, que meu tio chegou endemoniado. E está uma coisa estranha acontecendo. Eu digo: eu já vou trocar de roupa e já vou. E fui. Mandei ela aí, daqui a pouco eu cheguei na casa dela. Irmãos, estava assim de gente. Eu acho que tinha mais gente que aqui nesse culto. O povo, o pessoal da família segurando ele. O camarada estava realmente endemoniado. Quando eu botei os pés na frente da casa, o cara está lá dentro da casa, o pessoal segurando, os olhos fechados, arregalhado assim, um trem feio. Antes dele me ver, o diabo gritou: o que é que você veio fazer aqui? E quem é esse homem de branco que está com você? Aí eu já cheguei cheio de moral. Eu disse: Satanás, eu estou aqui em nome de Jesus, e o homem de branco é ele. Botei as mãos na mão dele para orar. O diabo berrou fortemente. Era assombroso, viu? E o diabo disse: tire essas algemas de fogo das minhas mãos, e apagou. Eu expulsei o demônio e aquele moço foi liberto para a glória de Jesus. Sabe por quê? Porque uma das especialidades do diabo é afrontar você. É colocar medo em você. Há pessoas aqui que Deus acabou de me revelar, que estão aqui nesse culto, que o diabo está travando a sua vida, colocando medo e pavor, devido a algumas situações caóticas que vocês estão enfrentando. Você vai se levantar nessa noite na autoridade do nome de Jesus e vai dizer para todo esse problema: maior é quem está comigo. Você vai se levantar de pé e vai descer na oração e vai gritar dentro da sua casa: quem manda aqui é Jesus. Aqui não vai sair ninguém de dentro de casa. Aqui não vai faltar o pão. Quem vai sair daqui é o mal. E a bênção de Deus já está na minha casa. Quando Davi ouviu os gritos do gigante, ele falou: quem é que esse incircunciso filisteu está pensando que é? Por que Davi chamou ele de incircunciso filisteu? Davi estava dizendo assim: nós judeus, nós fomos circuncidados ao 8º dia, nós temos pacto com Deus, nós temos aliança. Esse aí não tem aliança. Quem ele está pensando que é? E o gigante está lá do outro lado, assombrando todo mundo. Aí Davi chega perto daquele grupo que estava conversando. Davi diz assim: ei, o que é que acontece com quem vencer esse gigante? Está em 1 Samuel 17. Se você não sabia disso, aprenda, pode ler quando chegar em casa. Disseram para Davi: acontece só 3 coisas só. Primeiro, vai ser genro do rei. O camarada nem namorada tinha, fedendo a ovelha. As meninas de Israel não queriam nada. Não tinha dinheiro para pagar o dote, tinha que pagar para casar em Israel. Vai ser genro do rei. Davi deu logo aquela alertada. Se despertou para casar. Segundo, o que é que vai acontecer? O rei disse que vai isentar a família de impostos. E os impostos no tempo de Saul eram caríssimos. E em terceiro lugar, o rei disse que vai enriquecer essa pessoa que venceu o gigante. O camarada vai casar, vai abençoar a família e vai ficar rico. Sabe o que é que eu acho bacana em Davi? Que ele não era levado por emoção. Ele disse: se for verdade o negócio é bom. E foi para outro grupo. Disse: ei,
Aquele grupo ali me disse que quem vencer o gigante, acontecem umas coisas. Vocês sabem o que é que acontece de sério? Vai ser genro do rei, a família vai ser isenta de impostos e vai casar com a filha do rei. Davi disse: quem é que pode levar um recado para Saul? Apareceu alguém. Diga para o rei Saul que eu quero brigar com esse gigante. E não quero brigar não, eu quero vencer. Davi já tinha sido ungido por Deus e pelos homens, já tinha unção na vida dele. E quem tem unção, acontece pelo menos 3 coisas. Primeiro, quem tem unção vai chegar aonde nunca chegaria sozinho. Segundo, vai ter o que nunca conseguiu ter sem a unção. E em terceiro lugar, quem tem unção vai ser o que nunca seria sem a unção de Deus. Falaram para Saul: tem um menino aí dizendo que quer lutar com o gigante. Saul mandou chamar ele. E Saul, irmãos, tem gente que não incentiva você a vencer. Isso é uma revelação que desceu do céu agora, bem quentinha. Tem gente que não incentiva você, é aquele grupo de pessimistas. Olha aqui para mim. Aqui desse lado tem um grupo, desse outro tem outro. Aqui tem os pessimistas. Diga para o pessimista assim: eu vou abrir uma pizzaria em Parnamirim e vai ser uma benção. O pessimista dizer: tá louco, já tem 143 pizzarias em Parnamirim. Aí você diz para o otimista: estou pensando. Você diz: sabe o que está pensando? Em abrir uma pizzaria em Itajaí. Se ele for pentecostal, ele diz: oh, glória. Você já tem um cliente. E tem uma coisa, faz uns panfletinhos que eu vou distribuir para ajudar você. E eu vou para a inauguração. E eu vou orar por você. Exclua, viu? Delete do seu relacionamento pessimista. Aquele tipo de pessoa. Irmão, Deus já fez comigo igual fez com Abraão e Ló. Deus teve que me tirar de perto de alguém que tinha esse mesmo espírito. Eu fui pregar numa igreja lá no interior do Rio Grande do Norte, aqui é Rio Grande do Norte, pensei que eu estava longe. E eu fui pregar numa igreja e o pastor me deu uma oferta para gasolina. E a oferta que o pastor me deu, eu peguei ela, dobrei o valor e dei de oferta para uma campanha que estava sendo feita na igreja. Ele olhou assim para mim e disse, quando terminou o culto, disse: eu não entendo você. E eu estava numa crise. Você numa prova dessa, no lugar de ficar com o dinheiro da gasolina, ainda pega o dobro e dá para a igreja. Eu não entendo. Eu digo: não entendo não, que você é pessimista. Saul olhou para Davi e disse: você não pode lutar com esse gigante, porque ele é guerreiro desde a sua mocidade e você é só um menino. Davi disse: pois bem, mas eu tenho um currículo com o céu. Eu estava pastorando as ovelhas do meu pai e veio um leão, pegou a ovelha. Eu fui lá, estraçalhei o leão e tomei a ovelha. Daqui a pouco veio um urso, eu fiz a mesma coisa, porque a unção de Deus está sobre mim. Sabe qual foi a resposta de Saul? Vai, e Deus seja contigo. Eu achei interessante que um irmão disse que quando Davi recebeu as roupas de Saul, saiu meio desajeitado e disse: ei, tire de mim essa roupa, que de roupa de desviado não dá em mim não. Roupa de desviado não dá em crente não. Foi o que eu ouvi alguém falar isso. Agora, o que é interessante, eu vou encerrar, é a ingratidão de Saul. Saul sabia quem Davi era, tocava harpa para o demônio sair dele. Na hora que Davi está saindo para ir para a guerra, o Saul perguntou a Abner, capitão do seu exército. Disse: o Abner, quem é esse menino? Abner disse: eu juro-te, meu senhor, que eu também não sei. O cara que está lá dentro da casa de Saul, abençoando ele, agora não é reconhecido nem pelo próprio rei, nem os funcionários do rei. Aí Davi falou assim para ele, ou seja, Saul falou assim para ele: vai ver a guerra e procure descobrir quem é esse menino. Sabe por que ele queria que Abner descobrisse quem eram os pais de Davi? Para mandar o corpo para ser sepultado, porque ele tinha certeza que Golias matava Davi. Mas o resultado você sabe qual foi. Chega na casa de Saul com a cabeça do gigante. Chega com um troféu. E sabe qual foi a resposta de Saul?
procura saber mais uma vez de quem é esse menino. E descobriu. E depois eu descobri que Saul não perseguiu só Davi, perseguiu a própria família de Davi por causa da inveja. E Davi teve todas essas vitórias e não teve um resultado. E para concluir, para Davi sentar no trono, ele esperou muito tempo. Mas ele ainda foi ungido mais 2 vezes. Segundo Samuel 2:4. Os homens de Judá, quando Saul morreu, chegaram para Davi e a Bíblia diz que os homens de Judá ungiram o rei da tribo de Judá e ele reinou em Jerusalém, em Hebrom, 7 anos e meio. Depois de 7 anos e meio vieram os 12 anciãos de Israel, está escrito em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3, ungiram a Davi pela 4ª vez e disseram: Davi, nós queremos que você reine sobre as 12 tribos de Israel. Eu disse para vocês no início da prédica e vou encerrar, com permissão do pastor, fique em pé que eu quero orar por você. Ei, eu disse para vocês que nos dias de Ezequiel Deus não achou. Nos dias de Davi Deus achou. Deus achou nos dias de Amós. Deus achou nos dias de Eliseu. Deus achou nos dias de Isaías. Deus achou nos dias de quem mais, pastor Regis? Deus achou nos dias de Jeremias. Deus achou Daniel para representar ele na Babilônia. Deus achou José para representar o reino de Deus no Egito. Deus já achou tanta gente. E eu quero aproveitar esses textos para encerrar, lhe fazendo uma pergunta. Se Deus lhe procurasse para uma missão, Ele acharia